Senhores da diretoria, cá estamos prontos. Bom, boa noite a todos e todas aí, pessoal que está nos acompanhando de casa, ou enfim, de toda a parte do Brasil, aqui de Minas, diretamente também de Itabira, aqui a plateia que está aqui conosco também, nesse auditório. Aqui vocês sabem que, né, nós estamos quase dentro da casa do Carlos Drummond de Andrade, né, a casa que ele viveu, aqui em Itabira. Daqui ele saiu para o Rio de Janeiro e para o mundo. Esse poeta, né, tão profundo, né, tão potente que ele era, né, mais do que o cronista, mais do que o contista. E o conto Drummond é atual, e a gente está nessa comemoração dos 120 anos tendo liberdade, tendo a oportunidade de reler Drummond, né? Ou seja, revisitar o Drummond em si, né? E nós estamos aqui com dois poetas, a Mariana Paz e o Ricardo Aleixo, que, aliás, é o nosso homenageado aqui dessa segunda-feira Itabira. E aí, Ricardo, obrigadíssimo pela participação, por estar aqui conosco, né? E muito honrado, né, poder ter você como nosso autor homenageado, aqui com Mariana. E eu queria que a gente conversasse um pouco desse processo da poesia. A gente estava falando sobre a questão de vozes, né? O quanto a poesia tem uma voz ainda que ecoa na sociedade, no sentido de sair um pouco dessa caixinha, né? Desses esquemas. A poesia está sempre batendo ali numa coisa mais real hoje, mais incisiva, né? A poesia protesta, a poesia chora, a poesia grita, né? E parece que é uma tônica bastante interessante, né? No livro do Ricardo você vê, né? Pesado demais para a ventania, né? Enfim, eu vou tomar liberdade, não porque somos aqui na maioria, sabe? Mas como autor homenageado, vou deixar que o Ricardo fale um pouco desse processo da poesia. Por que é pesado demais para a ventania, seu Ricardo Aleixo? Boa noite, Tom. Boa noite, Mariana. Boa noite a todas as pessoas visíveis e invisíveis. É uma alegria muito grande estar aqui. Pesado demais para a ventania é um verso de um poema do livro Trívio, de 2001, e se refere ao silêncio. O verso inteiro é sobre um silêncio pesado demais para a ventania. E eu tenho pensado muito no silêncio. Eu fui uma criança calada, talvez tenha começado a conversar com as pessoas que não eram as da minha casa, só ali por volta dos 11, 12 anos, que foi a época que eu comecei também a cantar. E, neste momento da vida, me agrada muito voltar a pensar no silêncio como uma estratégia tanto de escuta da multiplicidade de vozes que se fazem ouvir na sociedade brasileira, às vezes de forma estridente. É preciso escutar essas vozes, é preciso ter a serenidade e a sensibilidade de escutar essas vozes, por mais que elas nos tragam a dimensão exata da tragédia brasileira, porque é disso que estamos falando, né? De um projeto de rascunho, de ideia, de hipótese de país que foi violentamente atingida nos últimos anos. Então, escutar é hoje talvez mais importante do que falar. Isso para quem quer que trabalhe com a palavra. Aprender a escutar o outro, esse radicalmente outro, que agora se vê em condições de nos impedir o livre trânsito, nos impedir de nos expressarmos, e ainda usando os argumentos que eram nossos no passado recente, né? É um desconcerto absurdo pensar que
a emergência da extrema-direita trouxe consigo o direito dessas pessoas evocarem palavras que nos eram caras, como liberdade, como Justiça. justiça, resistência. É isso que eu tenho a falar por enquanto. Hein, Mariana, essas vozes, assim, essas vozes silenciosas que gritam tanto, na verdade, né? Quer dizer, o quanto isso incomoda de fato, assim, essa voz que ele está falando, sobretudo na poesia. Boa noite. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas. Ricardo, conheço o trabalho dele há mais tempo e admiro muito. Então, eu acho que essas vozes gritam sim. E se não gritassem, a gente não escreveríamos. Né? Eu acho que elas precisam gritar para que a gente escreva. Porque a escrita não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente faz à toa, assim, para passar o tempo. É uma coisa que acontece porque tem algo gritando, né? Algo que está muito forte. E eu acho que essa escuta que o Ricardo fala, ela é realmente, e que a Carla também falou, a Carla Madeira também falou sobre isso, esse processo de escuta que é a escrita, né? Para mim, principalmente, a escuta é um processo de escrita. E quando eu escrevo, eu revivo as situações as situações que eu passei, né? De uma forma tão interessante, porque não revivo só o que eu passei presencialmente, né? Mas com muito mais profundidade. Eu revivo o que eu passei, o que eu vivi, com muito mais profundidade quando eu estou escrevendo, porque eu volto naquele momento com uma profundidade muito maior do que eu percebia que eu estava tendo naquele momento. E também revivo o que eu li. Isso é muito interessante, porque quando eu escrevo também, tudo que eu li volta. Tudo não, né? Mas as coisas que me marcaram nas minhas leituras, elas voltam. Então, a escrita ela é um trabalho de escuta, eu acho que das nossas experiências, né, que a gente está vivendo hoje. E nós estamos vivendo nesse momento, né, muito, muito complexo. E acho que da semana passada para essa semana a gente já deu uma respirada, né? Talvez se a gente estivesse falando sobre isso na semana passada, a gente estaria bem mais tenso, né? Esse grito vem de dentro primeiro, né? Eu acho que... Quando abre o livro assim, tem aquele som, é isso? Abre o livro assim, é isso? Eu acho que o grito, ele é o ar, né? Que passa através de nós. Então, não é só nosso. Né? Entendi. Ele nos atravessa, de alguma forma. E qual é o teu melhor silêncio, Ricardo Aleixo? Qual é o teu momento de melhor silêncio? Eu já estava aqui mostrando o melhor silêncio. Já estou adivinhando. Eu ia ficar uns 10 segundos calado. Mas não é esse não, porque o músico, luthier, pensador da música, artista visual e poeta Sim. austríaco, Walter Smetak, que viveu na Bahia e que influenciou várias gerações de músicos, inclusive o nosso Marco Antônio Guimarães, que vem de lá e funda o Acti, a oficina instrumental Acti. Ele dizia que ficar calado, alguma coisa assim, eu vou empobrecer a frase dele. Ficar calado ainda não é o início do silêncio. O fim da fala ainda não é o início do silêncio. Porque nós vivemos numa sociedade fundada pela violência e sustentada por diversos níveis de violência, em que é possível confundir-se o gosto por estar em silêncio com a estratégia de se manter em silêncio por conveniência. Nós podemos ser silenciados, e somos, boa parte do tempo,
e assimilamos isso como uma escolha nossa. Entendi. Eu gosto de estar em silêncio, mas não falar não é ainda atingir o verdadeiro silêncio. Sim. E esse silêncio é o silêncio que vai propiciar a escuta de si. E a escuta de si, por seu turno, na melhor das hipóteses, vai propiciar a escuta desse grande outro, que é o corpo coletivo da sociedade. E não só da sociedade dita humana, mas de todas as formas vivas. Porque não adianta nada diante do grande desastre em que se transformou a sociedade brasileira e, de certa forma, o mundo inteiro, nós nos preocuparmos apenas com os assim chamados humanos, sem nenhuma atenção ao que nos dizem as florestas, ao que nos dizem os rios, ao que nos dizem os bichos, ao que nos dizem as pessoas que já se foram. Sobretudo? Não digo sobretudo, porque se elas já se foram, elas ainda vão nascer. A ideia de ancestralidade que me interessa é essa. Ancestral é quem vive no meio do tempo sem tempo. É quem veio e já foi, e é também ainda quem ainda não veio. E esse é um assunto que ele precisa se tornar recorrente. Não se trata apenas de considerar a experiência dita humana à luz daquilo que eu consegui fazer a partir do que me legaram outras gerações, mas de pensar que eu sou ancestral de quem não nasceu ainda. E o que é que eu estou fazendo aqui e agora para semear essa vida melhor? Bonito. É necessário, não sei se é bonito, não. Eu acho que é bonito. Você, por favor, deixa que eu achar. Você é o curador, você meu manda. Achamento, viu? Você manda. Mas, enfim. Eu estava pensando que o Drummond diz, né, que escolha o teu diálogo e tua melhor palavra ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio. Dialogamos, né? Isso é um trecho, né, do verso de Drummond, né? E Mariana, o Drummond já por osmose, né? Parece que ele está aqui rondando conosco nesse ambiente tão drummondiano. Todo lugar a gente vê Drummond, enfim. É que um dia todo lugar a gente vai ver Mariana, todo lugar a gente vai ver Ricardo Aleixo. Ou seja, já vemos, né, Ricardo Aleixo e Mariana, né? A gente está falando de silêncio, mas assim, eu acho que a poesia é mais do que silêncio, né? A poesia até tinha uma brincadeira, né? Um meme que ocorria, né? Que era assim, vamos falar, eles não gostam de poesia, vamos falar sobre poesia, né? Ou seja, vamos tacar poesia neles, que eles não gostam de poesia, né? A poesia tem isso, né? É um instrumento, uma ferramenta e uma arma também. Seria isso? Né? Eu acho que a poesia trabalha bastante com o silêncio, né? Porque ela não trabalha tanto com o sentido e nem com a tagarelice. Então, acho que mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos. O silêncio pode ser o falar pouco, né? Falar só o necessário e ir direto a um ponto sem gerar entendimento, sem trazer conclusão, sem trazer resposta. E manter o diálogo, talvez a poesia consiga manter mais o diálogo do que justamente por não trazer resposta e suspender também o sentido para mais tarde. Então, por isso a poesia, acho que ela incomoda bastante. Mas eu vejo ela como uma forma muito eficaz de comunicação, apesar de não comunicar. É isso? Você trouxe à cena um dos memes que eu acho mais engraçados de todos os tempos, porque é um casal de jovens, né, andando e... O que vamos fazer agora? Poesia. Os canalhas detestam poesia. E não é verdade isso. Os canalhas fazem poesia, inclusive. Ou a gente pode chamar de outra forma um Michel Temer, um José Sarney. E para ficar só nesses dois nomes
e pedindo desculpa por tê-los pronunciado nesse lugar que é solo sagrado da poesia do Brasil e do mundo. Mas só uma pequena demonstração de que não é verdade isso. Tem algo de muito pernicioso no ambiente literário brasileiro hoje, artístico de modo geral, que é essa dimensão salvífica atribuída à palavra poética e à obra de arte só por serem o que são, num contexto que é totalmente hostil ou, na melhor das hipóteses, indiferente à sensibilidade. Isso não faz por si só com que a poesia e a arte e a literatura e mesmo a filosofia e todos os campos de conhecimento definam seu lugar. Um lugar é definido, e vai parecer um paradoxo que eu vou dizer, exatamente pela movência que ele... Não é pelo quanto o lugar se mostra sólido bastante para estarmos sobre ele que temos ali algo de relevante. Porque me pareceu sempre muito curioso, desde que eu comecei a escrever poesia e a me interessar por arte, ali por volta, no final da adolescência, quando eu penso nos poetas que eu mais amo, pouco fica daquilo que eu poderia depois dizer que eu ganhei deles. Eles mais me tiram. Os poetas mais amados me tiram mais do que me dão. Me tiram o chão, me tiram ar, me tiram, inclusive, certezas. Eu fico sem certeza nenhuma se eu abrir uma página qualquer do Drummond, se eu abrir uma página qualquer do Bandeira, do Cabral, do Augusto de Campos, do Mayakovsky. Eu fico sem saber. E esse sem saber que é fundamental para tentar saber. É longe dos marimbondos de fogo, né? Enfim. A Mariana também concorda com esse arrancar de chão, assim? É isso que eu estava falando, né? Que a poesia deixa esses espaços de suspensão, né? Eu fiquei pensando agora na ancestralidade que você falou. A poesia trabalha com outro tempo, né? Trabalha com o tempo da eternidade mesmo, o tempo estendido, né? Pelo menos a poesia que eu gosto, né? Claro que existem vários tipos de poesia, mas eu vejo muito a poesia como um lugar. É o abismo ou o labirinto? Nenhum dos dois, para mim. Para mim, a poesia não é nem abismo, nem labirinto. Ela é... Decifra-me ou te devoro. É uma escuta mesmo. Para mim, ela é talvez uma neblina, talvez uma água que pinga. Mas a escuta do outro seria isso? Ou é a tua escuta que acaba ecoando no outro? É o que eu disse. Eu acho que, para mim, a poesia eu escrevo do que me afeta, né? Eu não escrevo muito conscientemente pensando, vou escrever sobre tal coisa. Mas às vezes eu passo por uma situação que me afeta de tal forma que me induz a escrever. Então, o outro, ele sempre aparece, surge na escrita. Só que, no meu caso, da minha escrita, ele nunca aparece muito nitidamente. Nada aparece muito nitidamente na minha escrita. Só quando chega no âmago, no cerne da escrita, que a coisa se clareia. Mas ela vai caminhando para um lugar até ela chegar ali. Eu tenho um pouco mais de clareza. Mas ela é uma coisa meio... tem uma certa neblina, sempre uma certa neblina, uma coisa que não fica tão clara. Mas fica claro, sim, algumas visitações que acontecem na poesia. Visitações de situações, visitações de pessoas, não no sentido místico, mas no sentido real mesmo, assim, de eu me sentir visitada por uma memória, por uma pessoa que eu encontrei na rua. Muitas vezes uma pessoa pela qual eu passei na rua. Ou uma notícia que eu vi na televisão.
não faço muita poesia conscientemente pensando no que eu vou escrever, mas escrevo muito em cima de tudo que me afeta. É dessa forma que eu escrevo. Eu acho que a poesia pode ser escrita de várias formas, né? Eu acho que ela tem muito mais a ver com a forma da pessoa trabalhar dentro de si as emoções, os afetos, né? Como que ela se organiza internamente. É isso. Ricardo, esse Brasil desigual demais, ele é um Brasil inspirador para você, para a poesia? Ele te exige muito ali, faz com que você trabalhe mais, que tem essa coisa né, de caramba, eu preciso escrever sobre isso, ou isso vai te sufocando até você colocar no papel. Essa coisa, esse choque, né, cultural que o Brasil tem, hora do extremo, hora do... Sabe? Esses extremos todos, né? Hoje eu estava vendo que hoje é o dia da favela, né? E nós temos 106 mil hectares de favelas no Brasil. É uma coisa monstruosa a gente pensar que tem 106 mil hectares de favelas no Brasil e não para de crescer. É como a derrubada da floresta amazônica, né? Não para de crescer, sabe? Cada vez mais derruba. Favela cada vez mais aumenta. Eu me sinto, desde sempre, atravessado por tudo. Eu tenho mesmo um poema que eu escrevi em Berlim, em 2003, chamado Máquina Zero, em que eu falo de uma deambulação pelas ruas de Berlim e de como eu me sinto permeável a tudo. Eu entendi com o passar dos anos que eu me sinto permeável a tudo muito antes de escrever poesia e que continuo a ser permeável a tudo que não vejo, inclusive, a tudo que não alcanço. Então, eu não posso dizer que a poesia que eu faço seja tocada pelos acontecimentos. Né? Aquele que nasceu aqui em Itabira falou, não faça versos sobre acontecimentos. E isso eu sigo o mais fielmente possível. O que me interessa não é o acontecimento em si, é o barulho que isso faz na nossa sensibilidade. Então, quando eu escrevo um poema sobre uma chacina, como a do Cabula, em Salvador, não é... Eu tento escrever não para expressar o que eu penso, mas para tentar identificar, em termos linguageiros, aquilo que pode escapar à sensibilidade média na apreciação daquele fato. E por sensibilidade média, eu estou colocando a minha, inclusive, porque eu não sou um analista da segurança pública, eu não sou um advogado, eu não sou um policial, eu não tenho condições de fazer uma análise fria de uma chacina. E eu sou um poeta, então eu tento trabalhar no âmbito da linguagem aquilo que a linguagem pode tentar dar conta, não de explicar, mas de acolher enquanto abertura sensível para o mundo. Se existe uma tarefa para o poeta que eu tento ser, é essa. Tentar escutar menos a frieza do fato, escutar, ver, tocar, cheirar, e mais acolher nesse recorte da realidade e do pensamento, que é o poema, aquilo que pode ter escapado a outras pessoas, que só por meio da colocação desse fato sob a forma de poema poderão refletir sobre o fato em si. Nesse sentido, eu me revelo como o leitor de filosofia que eu era também, antes de começar a escrever poesia. E tentando, e talvez essa seja a minha grande utopia como poeta, reatar os vínculos entre esses dois campos de pensamento. Tentar mostrar para mim mesmo e para quem lê o que faço que o poema também é uma coisa pensante, que o poema também pode se colocar nesse lugar de instaurador da dúvida, de disparador das incertezas que a filosofia a
séculos, há milênios, tomou para si, à custa da expulsão do poeta da República. E fazendo isso de um modo sofisticadamente poético. Né? Então, Platão, para expulsar o poeta da República, ele se torna um poeta. Essa é uma vontade da poesia que faço e da poesia que mais me interessa dentre as muitas coisas que eu leio, feitas no Brasil e em outros lugares. Essa poesia que quer trazer o pensamento de volta para junto da sensibilidade, aquilo que já está no Pessoa. O que em mim sente está pensando. Você até falou do Bandeira, né? Que eu faço versos como quem morde, desalento, de desconforto. Né? E do Drummond, né? Não faço verso sobre acontecimento, mas a gente vê o Drummond falando só sobre... O verso do Drummond é uma crônica, né? Morte do leiteiro, enfim, né? O caso do vestido, e né? É outra coisa, porque um poema, em seu melhor, ele é o desenho de um outro mundo, ele não é a ilustração do mundo real. Ele é a conformação de um outro mundo, de um mundo sensível, feito de palavras e silêncios. E aí? Que lindo isso, né? Eu acho que esse espaço de escrita, que é o espaço que a gente se aproxima no momento de escrever o poema, que é esse espaço de reviver o acontecimento de uma forma mais profunda, de uma forma mais verdadeira, mais ampla, que eu acho que é isso mesmo que o Ricardo está falando, é exatamente isso que eu sinto. É como se, andando pela vida, eu não vivesse as coisas com a intensidade que elas poderiam ser vividas. Mas, na hora que eu escrevo, eu vivo as coisas que eu não vivi, com a intensidade que elas tiveram, mas que eu não percebi que elas estavam tendo naquele momento. E então, nesse ponto, eu acho que sim, a poesia trabalha no outro também, não só em nós quando estamos escrevendo, mas no outro, uma vivência mais ampla da realidade, né? do que mais ampla em todos os sentidos, né? Mais ampla no sentido do sentimento, porque eu acho que andamos muito bloqueados sentimentalmente, assim, andamos muito tensos e presos. Pelo menos eu sou uma pessoa meio tensa. E fui uma criança muito silenciosa também. E foi uma criança silenciosa? Muito silenciosa. Fui uma criança muito silenciosa. E também comecei a falar muito tarde. Assim, fiz meu primeiro amigo com 12 anos. E tenho muita dificuldade de responder imediatamente ao que me acontece. Sabe? Coisas que acontecem, fico chocada e paralisada. E não consigo responder. Então, a escrita me ajuda a acessar coisas que me deixaram em estado de choque. Né? Então, a escrita vai me ajudando a entrar um pouco naquele lugar e trazer uma voz, que, como sou uma pessoa mais quieta e mais silenciosa, talvez porque não queira dizer ou não goste de falar, mas talvez porque pense de forma diferente, sinta de forma diferente e as palavras saem. O acesso às palavras não é tão franco assim, tão rápido. Eu gostaria de ler um poema, posso? Maravilha. Eu depois queria perguntar sobre essa intensidade, né? Você vai ler um poema, eu queria depois te perguntar como essa intensidade atinge, né, as pessoas que te leem, né? Essa intensidade que vocês colocam no ato de escrever, né? Termina de escrever, você, caramba, né? Que coisa, que interessante, né? Que eu coloquei no papel, né? Como isso atinge o outro. Mas vou deixar você ler.
é um mistério, né? A poesia para mim... Eu conheci o Drummond, tinha 24 anos, né, quando eu conheci o Drummond. E eu era muito atrevido. Então, um dia eu perguntei para ele, por que o senhor não escreve um romance? Aí ele falou assim, isso não é para mim. Romance não é para mim. Romance não é para qualquer um, não. Então, esse poema que eu vou ler, ele ainda não foi publicado, ele vai ser publicado no próximo livro. Ó, inédito, viu, gente? Inédito. Isso é só na Frita Bira, viu? Só aqui. É um poema longo, meus poemas foram crescendo assim de livro em livro. Eu acho que eu ainda vou escrever um romance. Então eu vou ler. Meus poemas geralmente não têm título. Como a noite a abrir-se em garganta, em lâminas, em pedaços dispersos pelo piso, na forma oculta do objeto serpente. O objeto que significa cresço, mesmo que sem peso, construindo pontes entre vias que não se cruzam, a cidade a formar-se em fatias, cada barraco em desalinho, cada fogueira de restos a amontoar-se. Os caminhões, as varinhas, os homens mágicos transportam, sacolejam um forno, uma cama, descansam uma criança sobre um pano. É um destino digno. Essa cama onde nos sentamos de um tempo fora de mim, onde dormia um menino ancião. Menino lâmina e agouro, transcendência suave. Sim, aqui está o seu pouso, frio entre as cobertas. Seus brinquedos, um brilho de giz. Recebo esse menino do futuro, prega botões entre duas cantigas, a de usar e a de servir. Sua blusa costurada a mim, a blusa do menino cortado de mim. Entre dois passados, seu destino flutua para um barco, sua voz desfaz-se no desastre das águas. A haste a decompor-se em 1 milhão de soluços. Para onde vai sua distância? Para a voz, para o botão. Misterioso, né? Para você, né? Mas para quem está ouvindo, não sei. Que é esse negócio do impacto da poesia, né? Você escreve e acho que cada pessoa lê de uma maneira, né? Enxerga de uma maneira. Acho que o momento também da emoção, do estado de alma de cada um, o que você está passando, né? Que essa coisa da escrita tão solitária, né? O Rodrigo Lacerda falou mais cedo aqui sobre essa solidão, né, da escrita, né? Eu já acho que a escrita eu fico povoado de um monte de gente, me adoro, né? Porque, enfim, convivo com todo mundo, bato papo, dialogo com os personagens, e, a gente se diverte, fuma charuto, toma cerveja com uísque, enfim. Mesmo. Então, acho que eu nunca me sinto muito solitário ao escrever, não. Pelo contrário, se deixar, eu vou ficar sempre escrevendo e falando com os personagens lá, lindos, enfim. E aí? O Ricardo parece que vai ler também aqui um poema do... Tá ali nas escolhas. Já, opa! Poema chamado Rosto. Um rosto que só se pode ver como recusa ao fardo que é ter um rosto. Um rosto que ninguém jamais viu sem ter sido no mesmo instante tomado pelo puro horror. Um rosto vazio, sem voz. Um rosto no vazio, que se nutre da espuma que a branca escuridão de seu silêncio produz. Um rosto confinado à ausência de contornos que o define. Um rosto indefinível, frio. Um rosto que escava sua própria superfície noturna. Um rosto muito lento, alheio a tudo em seu entorno.
deserto por dentro, interrompido, um rosto. O menor rosto, o maior. Algo que poderia ser tomado por um rosto caso alguém o visse de relance numa tarde pluviosa. Um rosto que se desdobra em muitos outros. Um deserto frio que se assemelha a um rosto. Um rosto que se descola de outro. O não rosto, que a luz do sol não toca. Que na direção de nenhum outro rosto se volta. O mesmo rosto, o mesmo outro rosto da noite anterior. O rosto mais estranho, uma falsa impressão de rosto. O rosto possível, dadas as circunstâncias. Impossível como nunca ter tido um rosto. Para vocês, há um tema pré-pronto assim, para a poesia? Você acha que esse tema é legal para a poesia? Assim? Tem assim, alguma coisa assim de... A morte. A morte? Na pandemia você falou tanto nisso, né? Como se produziu na pandemia, né? A morte como pega... como é que você escreveu coisa sobre a morte? Não. Depois eu posso até ler uma coisa que eu escrevi na pandemia. A pandemia me deu mais uma sensação de... Claro que tinha muita morte. Esse livro aqui foi quase escrito todo na pandemia. Mas me deu uma sensação de tempestade, sabe? De perder... de estar navegando uma tempestade. Sem bússola. Sem bússola, assim. Sem saber para onde estava indo. Então, me deu... Mas a morte, eu acho que ela... Aqui Quem sabe a morte e a angústia de quem vive. A morte... A morte mesmo, assim, a morte de verdade. Eu perdi minha avó há uns 3 anos atrás... E logo que eu a perdi, toda vez que eu ia escrever, eu escrevia sobre a morte. A morte ficou comigo muito tempo. Eu não sentia saudade dela no meu dia a dia. Mas quando eu sentava para escrever, ela vinha e eu escrevia sobre a morte dela. Muito, muito, muito. Então, eu acho que a morte, ela... E a morte é... A gente já nasce pensando na morte, assim, a gente já nasce sabendo que a gente vai morrer. Então, acho que a gente pensa na morte todo dia. Eu não sei, então, para mim, a morte é um... Eu vou dizer para você que eu não sei, não. Tenho dúvida, viu? Mas, enfim. Mas, e quanto mais o tempo vai passando, para mim, eu acho que tem uma coisa... A morte, ela é muito presente. Você está falando que a morte é poética, é isso, Ricardo? É. A morte é poética. E a vida? É outro assunto. Mas eu queria ouvir mais a Mariana, mas antes disso eu queria dizer que para nós, pelo visto não todos, mas para nós que viemos de outras terras, de outro mar, a morte só pode ser uma presença, porque atravessar o mar Oceano Atlântico Negro no porão dos navios infectos era um aprendizado radical da morte. Supressão total das noções de temporalidade e de espacialidade. E isso é ancestral também. Isso organiza um tipo de herança, de legado ancestral que vai fazer com que aconteça, na melhor das hipóteses, aquilo que meu mestre e amigo Muniz Sodré define como a escolha por parte dos povos transatlânticos da alegria como fundamento da existência, e não o amor humano como é para as culturas judaico-cristãs. Sim. E nisso aí, um filósofo poeta como Nietzsche tem partes com isso, porque tudo que ele fala sobre o trágico como aquele que vai ser o conhecedor de fato da alegria. As culturas africanas e afrodiaspóricas, elas são a presentificação disso. Faz muito tempo mesmo, que eu sei que a minha morte anda comigo à minha esquerda, à distância de um braço. Então, viver... Deixa eu passar aqui para o outro lado. Não, eu fiz assim para você não achar que é de você que eu estou falando. Eu estou falando da minha morte, porque não é a morte conforme difundida por aí. É uma noção de finitude
que me é muito prezada, que me é muito querida. E eu não trouxe aqui o livro Extra Quadro, mas tem um poema lá que foi feito no período da pandemia e se chama Rir à Solta e Não Morrer. Você está quase um Augusto dos Anjos, negão, entendeu? Não é elogio da visão clínica do mundo. Eu não tenho o menor interesse nisso. O que eu tenho interesse é em não negar a morte como parte daquilo que é a minha existência. A totalidade possível do sujeito que, neste tempo histórico, é chamado e se chama de Ricardo Aleixo, é, ao mesmo tempo, celebração da vida e não negação da existência da morte. Eu converso com ela, olha, mais um dia em que não rolou para você, foi ruim para você hoje. Eu estou preocupadíssimo com o Ricardo Aleixo, viu? Mas, isso, no melhor momento da minha vida, poder fazer... Nunca fui tão feliz como agora. E quanto mais feliz eu me sinto, mais eu olho para a dona da foice e digo, ainda não foi dessa vez. Isso é uma vitória. Eu sempre brinco o seguinte, que o pessoal foge muito de fantasma, né? Eu tô doido para ver um fantasma, né? Então, assim, quem conheceu uma casa que tem fantasma, me chama, que eu vou lá conversar com o cidadão fantasma, né? Saber se realmente é fantasma, se não é, enfim. Pode ser que está querendo falar com todo mundo foge dele, né? A morte pode estar do teu lado aí, fazendo esses... Porque a morte, para mim, ela é parte da vida mesmo. É talvez o que faça com que a vida seja mais carbono. vida. É o carbono. A perecibilidade, a vulnerabilidade, tudo isso pode ser parceiro, pode ser aliado. É que eu sou de família muito longeva, né? Então, o meu avô morreu com 112 anos, minha avó com 105. Meu pai morreu jovem, com 97. Muito jovem, muito menino. Minha mãe com 91. Muito menino, né? Então, assim, convivia com essas pessoas contando histórias. E eu me lembro da minha madrinha, né? Minha avó foi morar com ela, estava com 79 anos, e a minha madrinha solteirona, né? Eu falei assim, mas vai fazer 80 anos, ou seja, daqui a pouco vai, né? 80 anos. Então minha madrinha trouxe minha avó para morar com ela, né? Aí minha avó fez 80, 85, 90, 95, 100, 105, né? E só faleceu porque caiu da cama, porque era muito espevitada. Se ela soubesse que eu estaria aqui hoje, ela estaria aqui. De alguma maneira, ela pegaria um ônibus, qualquer coisa, e estaria aqui com qualquer idade. Eu, lançando o livro no Rio de Janeiro, embaixo de um temporal, daqui a pouco chega ela lá, toda molhada, sabe, andando naquele passinho dela, assim. Então, eu acho isso... parece que a morte está sempre sendo adiada comigo, né? Então, eu acho que vou viver muito tempo, e quero viver muito tempo, assim, para ficar contando essas coisas aqui para as pessoas, né? Mas a gente estava falando da questão da morte, acho que tem temas muito fortes, né? Que a gente não só leva para a ficção, mas também leva para a poesia, né? E eu acho que quem pensa em ficção, quando eu estava falando, brincando aqui do Drummond, né, ele falou assim, não, isso não é para mim, né? Porque eu achava o Drummond, assim, que podia fazer qualquer coisa, né? O pessoal pensa que o poeta pode fazer qualquer coisa, vai escrever sonetos, né? Decassílabos... ou um verso livre, qualquer coisa nesse sentido. Você ainda escreve soneto, você não sei se escreve soneto, mas enfim. O Ricardo é sonetista também. Eu fiz um soneto na vida, mas só para agradar o Afonso Ávila e pronto, está resolvida a questão. Mas é um soneto, quem faz um pode... Não quero fazer mais, não, já fiz um. Eu, quando comecei a minha vida poética, eu era repórter do Estadão, na agência do Rio, e meu colega era o Ferreira Goulart, tinha uma mesa ao lado, escrevia textos sobre artes plásticas, né? Era um crítico de artes plásticas fantástico, né? E aí um dia eu falei para ele, eu estou com um livro aí, você poderia dar uma olhada para mim e tal. Ele olhou o livro assim, aí eu tinha datilografado, eu fiz encadernação, tinha assim, Recolta de Sonetos. O título do livro era Recolta de Sonetos. Aí ele olhou o título, passa aí quinta-feira, que era o dia que ele fazia plantão na redação, e aí a gente vê. E aí, uma quinta-feira, 2 quinta-feiras, 1 mês de quinta-feiras, 2 meses de quinta-feiras. Toda quinta-feira eu ia lá
falar com ele. 3 meses depois, ele abre a gaveta, o livro estava no mesmo lugar. E ele abre o livro assim, recolta de sonetos. Aí começa a passar as páginas assim, sabe? Aí, 2 ou 3 são bons. E eu até hoje não sei que 2 ou 3 esses que o Ferreira Goulart escolheu que são bons. Ele entendeu? pode ser o seu fantasma. Você pode evocar a vinda dele para ele te explicar quais são esses 2 ou 3 Eu estou pensando nisso. Faça isso. Eu vou fazer um curso com você de fantasmas. Não, assim, minha questão não é com fantasmas, é com a morte. E aí, Mariana? Falando de fantasma... O seu caso também é com a morte ou não? É com fantasma? Eu tenho um caso com a morte Oh também. my God. Mas eu acho que ter um caso com a morte é bom, assim, porque é o que nos traz, para mim, é o que me traz a certeza de que eu não estou sob controle, né? Que eu não tenho controle. A morte pode vir a qualquer momento, né? Ela pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, eu não sou realmente dona do meu tempo. E isso é uma realização de certa forma libertadora. E põe o limite? Não, acho que ela nos solta, né? Teoricamente, eu acho que essa realização deve nos soltar, assim, para a gente parar de querer controlar tudo e querer prever as coisas, né? Acho que nos solta um pouco para a vida. Talvez por isso que na África as pessoas experienciam a morte com muita intensidade, né? Não, tem No México também. Tem outro significado, né? A morte na África, né? E aí, então, por isso elas vivem tanto também, né? A morte e a vida vivem de uma forma diferente da nossa, com menos controle, talvez, né? Eu me lembro que eu escrevi a biografia do Cruz de Souza e tem uma passagem dele que ele estava tuberculoso e ele pressentia a morte, sonhava com a morte, né? E ele então passou a escrever desbragadamente, organizar todas as suas obras para não deixar nada para que as pessoas pudessem organizar, né? Então era uma coisa deliberada dele, assim, tipo, eu não tenho muito tempo de vida, então eu vou escrever o que eu posso escrever e a mulher e a história que ele varava à noite, assim, escrevendo, reescrevendo coisas, passando a limpo, enfim, né? Mas essa coisa da morte na África, né? Você está falando de ancestralidade, a gente está... Agora me veio aqui esse clique aqui, esse gatilho que a Mariana Paz falou, né? Tem um episódio, não é um episódio, mas tem uma história de família que eu não explorei no livro Sonhei com Anjo da Guarda o Resto da Noite, que eu vou acabar lançando aqui amanhã. Era para ser lançado semana que vem em São Paulo e vai ser lançado aqui. Maravilha. Ele é um livro que eu chamo de maninho com o outro que eu escrevi ao mesmo tempo, que é o livro sobre o Campo Alegre, que é o bairro onde eu moro. E nesses 2 livros eu não abordei um dado muito importante do lado paterno da minha família. Muita gente que viveu em Belo Horizonte nos anos de 1950, 60, conheceu o Conde Bela Morte, que é um sujeito que era um poliglota, ele falava 5 idiomas, ele era trompista da orquestra da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele atuou em várias temporadas líricas como ele era um tenor. E era sobrinho direto do meu pai, filho da mãe, filho da irmã mais velha do meu pai. E ele ficou conhecido, Conde Bela Morte, obviamente, é um pseudônimo, ele ficou conhecido na barbearia que ele tinha, que ele era um barbeiro também, no bairro de Santa Efigênia. Ele tinha um esquife, ele dormia no esquife. Meu Deus do E céu. tinha lá um crânio. E ele recitava o Hamlet diante desse crânio. Ele ficou muitíssimo famoso nos anos 60. O Cruzeiro fez matéria com ele, Manchete. Gente. E ele nos visitava de vez em quando. Isso me ajudou a ver a morte de modo desassombrado também, porque ela passou a ser esse dado, essa presença do cotidiano. Você falou do continente africano, Mariana.
E eu lembrei aqui do México. Então, agora, dia 2 de novembro, dia de finados, eu recebi algumas fotos de um amigo que está morando no México, e ele me mostrando o clima de festa que existe lá. Bem naquela linha, não precisamos temer essa forma refinadíssima de convívio. É refinada porque, se ela tivesse tanto poder, ela nos mataria a qualquer momento. Ela está nos lembrando, inclusive, que não é ela que mata. Né? Num país fortemente estratificado em classe, raça, gênero, pôr a culpa na morte já é um pouco excessivo demais da conta. Né? Na morte enquanto uma imagem. Tem gente pondo a culpa nela. Então, eu quis contar essa história que eu ainda vou escrever. Já escrevi um poema sobre o Conde de Bela Morte e pretendo escrever mais extensamente sobre ele. Porque ele foi alguém que, nos anos 70, ele tinha programa na TV Rio, junto com o Zé do Caixão. E tem filmes sobre ele. Ele é um grande poeta também, um sonetista. Caramba! Isso é um traço, é coisa nossa. Bom, depois do Conde de Bela Morte, né, a gente fica aqui pensando na vida demais. E aí, quero agradecer demais a Mariana Paz, ao nosso homenageado da Frei Itabira, Ricardo Aleixo, e pedindo às pessoas para que nos acompanhem na rede social, indique para os amigos, tem muita Frei Itabira ainda para correr aqui, e ainda vai ter mais Ricardo Aleixo na Frei Itabira, enfim, então, brigadíssimo a vocês, brigadíssimo ao pessoal que está nos acompanhando, ao pessoal que está aqui na plateia conosco, e até daqui a pouco. Até já. Obrigada.